Política, com Rosiane Carvalho. Agora 8h37, vamos às informações de política. Conosco, Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News. Rose, a gente começa aqui fazendo o relato da morte do ex-deputado Nonato Lopes, que morreu vítima da Covid-19 nesse fim de semana. Ele que era pré-candidato à prefeitura de Iranduba, estava internado no hospital particular aqui de Manaus, se tratando do vírus há mais de 2 semanas, mas não resistiu às complicações provocadas pela doença, né? A esposa dele também e estava internada, né? Foi liberada, se curou da Covid-19, está bem, teve alta na semana passada. Agora, como é que fica o cenário político lá no município? Arthur, a morte do ex-deputado Nonato Lopes comoveu o meio político esse final de semana em função do contexto, né? Ele era um homem na disputa da prefeitura de Iranduba e também alguém com uma história política muito, muito longa, né? Aqui no estado do Amazonas. Só para a gente relembrar, ele estava agora aos 71 anos e tinha um histórico de ex-parlamentar, ex-deputado da Assembleia Legislativa, foi prefeito de Iranduba, foi secretário de Segurança, né? Acho que na década de 80, 90, teve alguns embates como homem público em função de histórias relacionadas ao filho dele, o movimento de mulheres, né, reagindo também. Então, assim, tem uma longa história no meio político, muito conhecido, né? E aí acaba que nesse final de semana aconteceu, após 2 semanas internados na UTI, a gente vinha acompanhando nos bastidores, né, o desenrolar do quadro dele. Foi confirmada aí a morte por Covid do Nonato Lopes. Eu falei agora pela manhã com o tesoureiro, né, alguém que coordena o MDB, especialmente no interior, né, há muito tempo, Miguel Capobianco, e ele me falava que no dia que o Nonato Lopes foi internado, uma quinta-feira mais ou menos, ele ainda falou com ele por telefone, ele relatou que estava bem, né, que estava confiante na sua recuperação. E aí, 2, 3 dias depois, o quadro piorou, né? Ele foi para a UTI e acabou aí com essa informação da morte dele, né? Ele disse que no final de semana, como houve a convenção do MDB aqui em Manaus no final de semana, o Nonato Lopes foi homenageado, né, pelas pessoas do MDB, fez muitos amigos, estava há muito tempo no MDB, né? Lá em Iranduba houve convenção de outros partidos, eu acho que, inclusive, adversários do Nonato Lopes, o Alain, que é candidato à prefeitura e deveria ser o adversário do Nonato Lopes também, né, nessa disputa, fez a sua convenção e a informação que eu tive que também prestou homenagem aí ao Nonato Lopes nesse final de semana. A configuração política, evidentemente, também acaba sofrendo influência depois dessa situação. Então, o MDB, o Miguel Capobianco está indo para Iranduba, para Manacapuru agora, né, hoje, na segunda-feira, e disse que conversaria com as pessoas do MDB para entender como é que fica o quadro lá. A indicação, o Nonato Lopes aparecia bem, né, em primeiro lugar nas pesquisas, ele próprio havia escolhido uma vice, uma empresária local chamada Mônica. Ela também é do MDB e há a possibilidade que o MDB mantenha uma candidatura, né, uma chapa para Iranduba com o nome da Mônica, né? O filho do Nonato Lopes é candidato, é vereador e candidato, eu acho, lá em Iranduba para vereador também. Então, eles talvez fortaleçam esse nome com a indicação de que ela também foi escolhida por ele. Há também outras possibilidades, né, de migrarem para outras candidaturas. A gente tem lá uma disputa aí, como eu já falei, uma pessoa do partido do governador, o Alain, do PSC, tem o próprio deputado estadual, Augusto Ferraz, que já lançou essa pré-candidatura há muito tempo, né? E acho que já fez até convenção também pelo DEM, pela disputa da prefeitura de Iranduba. E falando das convenções, Rose, aqui na capital também tivemos algumas convenções no fim de semana. Como é que foi a convenção do PSC? PSC, a convenção foi na sexta-feira à tarde, Arthur. Estava marcada para as 2 horas, mais ou menos. Começou com muito atraso, assim, lá para as 4 horas, 4h30, mais ou menos. E começou sem a presença do governador do estado. Uma dúvida se ele participaria ou não, o governador Wilson Lima. Aí iniciou lá com a presença do deputado Dr. Gomes, da ex-secretária de Justiça, né, Caroline Braz,
e os candidatos a vereadores, né? Algumas pessoas ali que tentam seguir a trilha do governador, né? Que trabalhavam em TV, entretenimento, outras com reportagem, e tentam ser candidatos a vereador, uma das 41 vagas de vereadores de Manaus. Acho que por volta de 5h30, mais ou menos, o governador chegou, ele estava no outro compromisso, chegou, fez um discurso ali, eu acho que um discurso um pouco mais equilibrado, mas em alguns momentos dando a indicação que Manaus precisa de mudanças. Fez algumas críticas em relação à configuração e administração da saúde, dizendo que ali estava uma das responsabilidades dos problemas que o Estado, que Manaus esteve, né, no mês de abril, com picos na pandemia, e depois deu uma entrevista. Lá na entrevista, eu perguntei qual seria a orientação para os candidatos do PSC, né, já que eles estavam lançando só uma candidatura, uma chapa de vereadores, eles não estão lançando candidato majoritário. Bom, ele falou que todo mundo vai ficar liberado para subir no palanque do candidato que eles tiverem mais simpatias e considerem melhor para Manaus, né, para a administração da cidade. Perguntei também qual é a orientação para as pessoas que estão nomeadas no governo, secretários. Muitas vezes a gente vê secretários, né, ou da máquina estadual, municipal, se envolvendo direta ou indiretamente nas disputas. Ele disse, o governador Wilson Lima, que a orientação é que ninguém utilize nada da estrutura do governo a favor de nenhuma candidatura e que, como qualquer outro cidadão, né, as pessoas que estão nomeadas no governo têm a liberdade de apoiar ou ter simpatia por qualquer candidato, mas isso fora do expediente. Essa foi a declaração do governador lá durante a convenção, Arthur. Eu aproveitei e também perguntei sobre o assunto que a gente está acompanhando, que é a nomeação do futuro Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, decisão. Ele falou que vai tomar no limite da data, acho que ele tem até o dia 16, né, agora, essa semana, e aí disse que vai tomar essa decisão aí de escolher quem vai ser o próximo PGJ no limite desse prazo. Aí os bastidores estão bem acirrados, né, a gente viu que havia uma lista tríplice com nomes do mesmo grupo, mas que aí há um segundo nome, né, o promotor Alberto Nascimento, que me parece ganhou simpatia de opositores desse grupo, e há uma configuração aí de bastidores muito favorável a ele neste momento, né? Claro que há também ainda uma forte atuação em favor do nome da recondução da atual PGJ, Leda Mara. E ontem teve a convenção do PT, Rose, como é que foi? A convenção do PT foi uma espécie de homologação, né? Porque o nome do Zé Ricardo ele foi escolhido, inclusive, com aquele rebuliço todo interno que a gente acompanhou, mas foi indicação nacional, né? De cima para baixo já havia lá uma clara definição de que o nome dele seria realmente o candidato do PT nessas eleições. Contou com a presença de membros do PSOL e da Rede de Sustentabilidade também do PCB. Veja, não é o PCdoB, né, do Heron Bezerra, da Vanessa Graziotin. Esse tem seu pré-candidato, esse partido de esquerda tem seu pré-candidato nessa eleição. O PCdoB é o Partido Comunista, né? E a indicação também nessa convenção, Arthur, o primeiro nome de mulher em chapa majoritária, né, na chapa de disputa pela Prefeitura de Manaus. A professora Maclise Siqueira, que é uma assistente social, me parece que tem mestrado em Sociologia, e foi a indicação do PSOL como vice na chapa do José Ricardo. José Ricardo, me parece, é o único nome mais forte da esquerda, não sei se o PCdoB vai confirmar até o final o nome do Amil, né, para a Prefeitura de Manaus, mas José Ricardo é um nome que tem um pouco mais de história, bem mais história que o Amil, e também na intenção de votos entre os candidatos da esquerda. E tem um histórico eleitoral recente muito positivo, né, nas eleições de 2016, as eleições para governador Tampão em 2017, a própria eleição para deputado federal, Zé Ricardo teve uma expressiva votação em Manaus. Isso é o que tem animado os candidatos, né? Essa ala da esquerda, os aliados dele no PT, que estão aí empolgados com a disputa para esse ano, em que pese todas as dificuldades que o Zé Ricardo teve, né? E não conseguiu construir um palanque, uma frente de esquerda, e o apoio dentro do próprio PT me parece que não parece viável, né? Todos os grupos, há grupos internos ali que estão namorando com outras candidaturas que não a dele.
No fim de semana também, Rose, teve aí a convenção do Partido Novo, né? O que você destaca? Romero, né? O Romero Reis, o empresário, lançou a sua pré-candidatura lá no Zumbi, na Zona Leste, fez a sua convenção, o Partido Novo saindo sozinho também. Romero, quando estava afiliado ao PSL, no início dessa pré-campanha, era um dos nomes do PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, que estava sendo ali preparado para ser o pré-candidato, inclusive incensado pelo capitão Alfredo Menezes, né? O decorrer do caminho fez com que eles se separassem, né? Se distanciassem, e o Romero Reis lançou a sua candidatura no sábado sozinho, né? Chapa puro sangue, o nome do vice também sai do próprio Partido Novo, e um discurso muito alinhado com a direita, como é o perfil dele, mas sem citar o nome do presidente Bolsonaro. Não citou o nome do presidente Bolsonaro, que nesse momento, quem tem usado bastante o nome dele, né, na sua pré-candidatura, nas suas falas, nas suas postagens, tem sido aí o capitão Alberto Neto, Alfredo Menezes e o presidente da Assembleia, Josué Neto. Para ver como é que está ficando esses três, né? Na sexta-feira, Arthur, eu entrevistei o Alberto Neto, e ele disse que não estava sendo fácil, né, construir as conversas, ele ainda acreditava numa frente direita, e juntar esses nomes que eu acabei de citar aí, que estava conversando com todos, né, tinha essa expectativa aí. Os outros também estão, por outros lados, tentando ainda fortalecer suas pré-candidaturas. Então, é a reta final. Nós temos aí mais 2 dias só, né? O prazo final para as convenções está terminando. Eu acho que a maior expectativa ainda está em torno do PSL e do vice, né? Quem vai ser o vice do pré-candidato que tem a maior intenção de votos, que é o Amazonino Mendes. É isso, Rose. Tem também alguma novidade do MDB? Coisinhas, vamos só limpar a pauta. Eu sei que a gente está mais para ser isonômico, né? Para dar o de todos. Eu não sei o que ficou aí nas nossas... MDB. Na nossa... MDB aqui no Amazonas. MDB em Manaus. Sim, o MDB é muito importante, é o partido do senador Eduardo Braga. O MDB fez a sua convenção no sábado, definiu sua chapa de vereadores, uma chapa grande, com um grande número de vereadores, mas delegou para a direção estadual a decisão a respeito do apoio ao candidato a prefeito. Portanto, deixou em aberto até o final. Fez convenção, mas deixou aberto até o final para quem vai dar o seu apoio. Nos bastidores, o que parece muito mais próximo do MDB é a pré-candidatura do candidato Amazonino Mendes. Vamos ver como é que vai finalizar isso. Eu já mandei mensagens aqui, o senador Eduardo Braga sempre responde, mas ele tem se mantido em silêncio nesse período, né? Há um tempo atrás, há umas 2 semanas, as pessoas falavam que poderia vir nomes do MDB como de Sandra Braga, como vice do Amazonino Mendes. Pessoas do próprio MDB, aliados do senador Eduardo Braga, dizem que isso não é uma configuração que eles acreditam, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar. Agora o prazo está bem curtinho, a gente vai já saber se nós teremos ou não uma segunda mulher, né, nessas chapas majoritárias aí. Repetindo que a primeira é o nome da professora aí do PSOL, que foi lançada pelo Zé Ricardo. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Um ótimo dia para você. Obrigada também, Arthur.